Olá pessoal, vamos a mais uma aula. Então nós estamos com o livro Saúde e Seus Cuidados, hoje no capítulo 15, página 65. Se o meu paciente cair, o que fazer? A queda, ela acontece muito com pessoas idosas e debilitadas e pode provocar fraturas. Então, é preciso avaliar o porquê o seu paciente caiu. Dessa maneira, nós vamos prevenir, evitar que outros acidentes aconteçam. Para avaliar o seu paciente após a queda, o que devemos fazer? Verificar se existe alguma deformidade, alguma dor intensa, alguma incapacidade de movimentação. Isso vai dar indícios de que o seu paciente possa ter sofrido uma fratura. E ao sofrer alguma fratura, chame o serviço de emergência o mais breve possível. Se o seu paciente estiver tendo desidratação, o que fazer? A desidratação ela é perda de líquidos e sais minerais. Isso em virtude de vômito, diarreia, febre, sudorese. Mas quais são os sintomas da desidratação que o seu paciente vai estar sentindo? Os olhos dele vão ficar fundos, pouca saliva, pouca urina, sonolência, cansaço, piora do estado geral do paciente, pressão baixa, confusão mental. Como devemos tratar isso? Ingerir água, beba bastante água. Soro caseiro e bebidas isotônicas também vai estar reidratando o seu paciente. Se caso o seu paciente não conseguir se reidratar via oral, nós podemos levá-lo até um pronto atendimento para estar fazendo aplicação de soro na veia. Chupar picolé de fruta e chupar cubo de gelo também é bom para hidratar o seu paciente. Se o seu paciente estiver tendo muitos vômitos, o vômito é a expulsão pela boca do conteúdo gástrico. Isso pode acontecer devido a uma doença, a uma reação do organismo do paciente devido a alguma alimentação ou a algum medicamento. Para reidratar o seu paciente, soro caseiro. Como fazer o soro caseiro? 1 litro de água filtrada, fervida ou mineral, 1 colher de sopa bem cheia de açúcar, aproximadamente 20 gramas, e 1 colher de café de sal, aproximadamente 3 gramas. Em situações que o seu paciente está acamado e acontece o vômito, deixe ele deitado de lado para evitar o engasgamento ou asfixia com o próprio vômito. E se o meu paciente estiver tendo muita diarreia, muita evacuação? Se você se deparar com essa situação, deve se atentar para não consumir, para que o seu paciente não consuma alimentos fibrosos, verduras, legumes, frutas, feijão e alimentos doces. Isso no período que ele estiver tendo a diarreia, para não aumentar mais ainda a diarreia do seu paciente. E é claro, para reidratar o soro caseiro, mas mesmo ingerindo o soro caseiro, continuar com vômito, continuar com diarreia, continuar a desidratação, sangue nas fezes, vermelhidão na pele, febre, calafrios, leve o seu paciente ao pronto atendimento para estar verificando, fazendo exames e reidratar com soro na veia. Outra doença importante que nós devemos conhecer é a doença de Parkinson, que está no capítulo 16, página 68 do nosso livro. Parkinson é uma doença crônica, ela afeta o sistema nervoso central e ocorre o quê? A morte dos neurônios. Os neurônios morrem numa região chamada de substância negra. E quais são os sintomas da doença de Parkinson? Tremor mesmo estando em repouso. Bradicinésia, o que é isso? Lentidão dos movimentos. Rigidez muscular, desequilíbrios, instabilidade postural. Mas além dos sintomas físicos, o nosso paciente tem sintomas psicológicos também. Depressão, ansiedade, prejuízo cognitivo, prejuízo olfativo, alterações no sono, dificuldade de deglutição. O que é deglutição? Engolir.
e demência também. Os sintomas, eles vão se agravando conforme vai passando o tempo, conforme a doença se agrava. Conforme a doença estiver em progressão, os sintomas vão piorando. E qual é o tratamento para esse tipo de doença? Utilização de medicamentos. É muito importante que o seu paciente tome os medicamentos nos horários corretos. O medicamento chamado levodopa, ele deve ser ingerido com intervalos maiores de 1 hora das refeições. Então, depois, passou mais de 1 hora que ele se alimentou, aí sim ele toma o medicamento. Por quê? Porque ele pode ter interação com algum alimento. O remédio pode ter interação com algum alimento. E aí vai diminuir a eficácia desse medicamento. Também é importante tratamento com fisioterapia especializada, terapia para falar, terapia psicoterapêutica. E é claro, o apoio. Apoio de quem? Além do apoio do próprio paciente com relação ao tratamento, apoio da família, apoio dos médicos, psicólogos, amigos e o seu apoio, cuidador, é fundamental. Aqui no livro, na página 70, nós temos um quadro sobre o tratamento de longa duração da doença de Parkinson, como isso acontece. Então, nós temos o médico neurologista assistente, onde ele vai fazer a prescrição e a supervisão desse tratamento ao seu paciente. O próprio paciente, que tem uma participação ativa, ele deve estar consciente do atendimento da sua doença, da evolução dessa doença e da realização, a importância da realização do tratamento. O cuidador tem que ter atenção com o seu paciente, assistência, cuidados, tem que estar sensível na observação contínua ao seu paciente e forme ao médico do paciente qualquer alteração, qualquer intercorrência que o seu paciente tenha com relação ao tratamento. E o apoio da família, que é fundamental. É muito importante o apoio da família. Algumas dicas muito importantes com a doença de Parkinson. A moradia, a casa do paciente deve estar adequada às limitações físicas que ele vai ter em virtude da doença. Pequenas adaptações são necessárias. Retirar tapetes que ele possa escorregar, ou utilize tapete antiderrapante no lugar, elevar o vaso sanitário no banheiro, ajustar a altura da cama, colocar barras de apoio para ele se apoiar. Na cozinha, utensílios que não quebrem, isso é importante também. Dificuldade da deglutição, o que podemos fazer? Preparar refeições, comidas fáceis de deglutir, de engolir. Nos cuidados com a higiene pessoal, utilize escovas elétricas, fica mais fácil para o seu paciente e ao invés de usar toalhas, um roupão para ele se enxugar, roupão de banho. Prática de atividade física, isso é fundamental para aumentar a qualidade de vida do seu paciente e assim vai diminuir os sintomas psicológicos de depressão, de ansiedade. E é claro, o apoio emocional, organizar aí programas divertidos, passear, envolver a família, se distrair com a família, com os amigos. Isso é muito importante para o seu paciente. O apoio ao paciente é muito importante. Então, cuidador, seja um bom ouvinte, ouça o seu paciente, ele quer a sua atenção. Na página 71, nós temos um exercício, vamos a ele. Quais ações devem ser tomadas pelo cuidador diante de um paciente que tem a doença de Parkinson? O que nós devemos fazer? Estudem, façam o exercício e nos vemos na nossa próxima aula. Tchau!